Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como buscar a lista de usuários pelo React. Vou acessar as pastas aqui, vou vir aqui na pasta TreinaProg, aqui eu já tenho Java, vou clicar com o botão direito dentro dessa pasta e abrir com o terminal. Com o terminal aberto, esse procedimento pode ser feito assim, mas se quiser também pode fazer assim, ó. Você vem aqui no menu iniciar, clica em console, quando estiver aberto você digita um ls para ver em qual local está, aí você tem que acessar a pasta da aula, então você digita cd aula, da forma que está escrito lá em cima e dá um enter. Aí você dá um ls novamente, tem a pasta TreinaProg, você dá um cd e o nome da pasta TreinaProg e dá um enter. Dá um ls novamente e você vai observar que tem a pasta C e a pasta Java. Então é neste local que nós vamos começar a fazer a programação. Primeiramente, o procedimento que vamos fazer é fazer a criação do projeto do React. Então nós utilizamos uma ferramenta que chama Yarn. Para utilizarmos essa ferramenta, primeiramente vamos verificar se ela já está instalada. Então colocamos Yarn --version, dá um enter. Certo, aqui ele aparece que não foi encontrado o comando yarn, então nós vamos ter que instalá-lo. Primeiramente vamos dar um sudo apt update, dá um enter. Feito o procedimento, digite um clear para limpar o terminal e aí digite sudo apt install curl, curl, dá um enter. Pode colocar o -y também, dá um enter. Feito este procedimento, agora nós vamos digitar o nome do sisteminha que nós instalamos, o curl. Agora fazer alguns comandos, -s, o L maiúsculo, http, dois pontos, https d de dado l de laranja ponto yarn-kg.com. Tem um p aqui no meio também, yarn-pkg de package.com /debian /pubkey.gpg. Aí coloca o pipe sudo apt -key add dá um enter. Feito este procedimento, agora você vai digitar echo abrir aspas duplas deb https dl.yarn-pkg.com /debian solta um espaço stable main, fecha as aspas duplas, agora coloca pipe sudo TII, EE na verdade, né? Solta mais um espaço, /etc /apt /source.list.d /yarn.list, dá um enter. Agora digite sudo apt install yarn, dá um enter. Certo, feito o procedimento, agora nós digitamos novamente yarn -version, dá um enter, e aí agora ele aparece a informação de que tem uma versão já funcionando. Então agora vamos dar um clear aqui nessa janela novamente e digitar yarn create react -app espaço react -cadastro, dá um enter.
Certo, fiz o procedimento aqui, deu um erro, acho que o Node não está instalado. Deixa eu verificar aqui. Node --version, vou dar um Enter. Não existe esse serviço. Então vou digitar sudo apt install node.js. Vou colocar -y e dar um Enter. Certo, finalizado o processo, vou digitar clear novamente. Vou apertar para cima para voltar naquele comando do yarn, vou dar um Enter. Certo, deu erro novamente. Provavelmente a falha então não foi essa. Vou fazer algumas verificações aqui. Certo, feita a verificação, eu fiz alguns comandos aqui. Vou retornar aqui a janela até o local onde que estava dando um erro. Aqui, ó, a partir desse momento aqui, ó, eu comecei a fazer esses comandos aqui, ó. Eu tive que desinstalar. Se caso o seu tiver dado problema, você pode fazer isso aqui, ó. Os comandos são esses, ó. Se você quiser dar um print. Então aqui desinstala esse e desinstala esse. Aí dá esses comandos aqui novamente. Depois esse comando aqui e depois esse comando. E aí, quando eu fiz o yarn verso, ele mostrou dessa forma. Estava mostrando outras informações aqui, ó. Aqui é porque já... Não, aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Quando eu dei yarn verso, mostrava isso aqui. Aí agora, depois que eu fiz os comandos todos, aí aqui embaixo, ó. Quando eu dei o yarn verso, ele mostrou assim, ó. E aí eu fiz o comando do yarn create e ele deu certo. Só que ele deu erro aqui no Node, porque o Node que está instalado é o 12, ó. Então nós temos que instalar uma versão mais atual. Nós podemos vir aqui no navegador, aqui no site de busca você digita Node.js. E aí você clica aqui, ó, em Node.js, ele vai aparecer, ó, a versão LTS, que é a 18, e a versão corrente, que é a 19. Então nós podemos instalar essa 18 aqui que vai dar certo. Então vou vir aqui, ó, vou dar um clear aqui para limpar a tela, que eu já lhe mostrei todos os comandos, né? Então agora nós vamos dar um comando aqui para instalar o 18. Então vamos colocar o curl, que já foi instalado aí, fs, na verdade, fs minúsculo, sl maiúsculo, aí você digita http colocar deb.nodesource.com/setup _ 18.x, o x é minúsculo. Aí coloca pipe sudo menos o e maiúsculo bash. E aí coloco um menos novamente, 2 es comercial, barra, e dá um enter. Aí você digita sudo apt install node.js -y, dá um enter. Certo, finalizado o processo, vamos digitar aqui node --version. Agora ele continua no 12, então deu erro aqui em cima em algum lugar. Certo, aqui está pedindo para dar um sudo apt auto remove. Vou fazer esse procedimento primeiro. Certo, vou colocar -y e dar um enter. Certo, feito o procedimento, vou tentar novamente fazer o comando. Vou digitar aqui, vou digitar o comando separado. Vou vir aqui, digitar primeiramente esse comando aqui. Certo, aparentemente não deu erro, parece que deu tudo certo. E agora eu vou pegar esse comando aqui, ó. Vou selecionar, clicar com o botão direito, copiar, vir aqui, clicar com o botão direito e colar. Ó, sudo apt-get install -y node.js. Vou dar um enter. Certo, parece que deu erro novamente, não instalou. Deixa eu verificar aqui, node -version. Continua na mesma versão. Vou desinstalar ele aqui. Vou colocar sudo
apt remove Node.js. Dá um enter. -y, né? Vou dar um enter. Certo, primeiramente eu vou dar um sudo apt auto remove e vou colocar -y, vou dar um enter. Agora ele já fez todos os procedimentos, eu vou digitar sudo apt upgrade. Vou dar um enter. Upgrade não, update. Vou dar um enter. Agora eu vou digitar sudo apt upgrade -y. Vou dar um enter. Certo, fiz esse procedimento, agora ele pediu para eu reiniciar, vou reiniciar o sistema. Certo, reiniciou o sistema, voltou aqui na pasta treinaprog. Então agora posso dar o comando node --version. Ele não está instalado, agora eu vou apertar para cima aqui até chegar naquele comando que eu tinha dado anteriormente, que é isso aqui, ó. Agora eu vou dar um enter. Certo, feito o procedimento, agora eu vou pegar o comando aqui novamente. Uma opção também nesse terminal que você pode fazer, a partir do momento que você selecionou, e automaticamente ele já copia. E é só você clicar com aquela rodinha que tem em cima do mouse, clicar em cima dela, ela já cola a informação aqui embaixo. É só você dar um enter. Certo, feito o procedimento, agora aparentemente deu certo. Ele não deu nenhum erro, então provavelmente aquela versão anterior que eu tinha instalado estava dando problema. Então agora deixa eu testar para ver se ele atualizou. Node -version, dá um enter. Agora sim está na versão correta. Caso tenha dado esses problemas, é só você dar esses comandos aí que você vai conseguir resolver também o procedimento. Agora eu vou pegar lá aquele comando que estava lá em cima do create. Então vou vir aqui, apertando para cima e vou dar esse comando aqui. Vou dar um enter. Pronto, terminado o processo, ele criou o projeto aqui. Agora eu posso vir aqui nessa pasta, ó, e observar que o projeto está aqui, ó. Esse foi o projeto que nós criamos, o React Cadastro. Então eu vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir em terminal, novo terminal. E aqui, ó, eu vou dar um ls. Então eu estou dentro do cadastro, aqui do React Cadastro, que é o nosso projeto. Então como que o projeto funciona? Aqui nós temos a pasta public. Dentro dessa pasta public temos o index. O index é o que vai carregar na internet. Então ele vai carregar e ele vai chamar. Então ele vai chamar esse root. Esse root ele está aqui, ó, dentro do src e aqui no index. Então ele é esse root aqui. Então quando ele chamar esse root, ele vai carregar aquela página e aquela página vai renderizar aqui através do render, renderizar o app, que é o aplicativo. Esse aplicativo é aqui, se você olhar aqui em cima, import app from app. Ele está no app, que é justamente esse arquivo aqui, ó. Então você vai vir aqui nesse arquivo e aí dentro desse arquivo aqui, ó, ele vai carregar a página do React. Então vamos startar aqui o React para nós podermos fazer a verificação. Para startar o React tem os comandos que está aqui, ó, dentro do package.json. Então se você olhar aqui, ó, tem esses comandos aqui. Então nós vamos utilizar esse comando start. Para utilizarmos esse comando start, nós vamos utilizar o yarn start e aí dar um enter. Feito o procedimento, automaticamente ele abre o navegador já com as informações. Essas informações estão aqui dentro desse arquivo do React, no app. Justamente são essas informações aqui. Então nós podemos apagar aqui, ó, daqui até aqui, ó, dentro. Vamos apagar essas informações, apagar essas aqui também. Pronto, agora eu vou dar um Ctrl E, vou apagar essa informação aqui do import. Pronto, vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, ele rebobina sozinho, né?
refaz sozinho aqui. Então, se você vier aqui, ó, você vai ver que não tem mais nada escrito aqui. Então, nós vamos carregar as informações de usuários aqui, dentro dessa opção aqui. Então, primeiramente, para eu poder carregar os usuários, eu tenho que trazê-los lá do servidor. Então, observe que aqui tem um return. Entre o app e o return, eu vou colocar algumas configurações. A primeira dela é uma configuração chamada useEffect. Observe que ao digitar aqui, ele já aparece para mim, para poder fazer a importação. Se não aparecer para você, você escreve aqui o useEffect, vem aqui em cima e faz essa importação dessa forma aqui, ó. Certo? Depois de fazer a importação, aí você vem aqui e termina de preencher. Aí você vai preencher dessa forma aqui, ó, com os parênteses desse jeito. Aí vai colocar uma seta desse jeito aqui e aqui um par de chaves. Aí você vai e no final aqui, ó, desse parênteses, você coloca um ponto e vírgula e dentro dessa chave, aí que você dá um enter, ó. Dentro dessa chave, você vai colocar, eu vou criar um método para nós podermos utilizar, que é uma função aqui do JavaScript. Então, eu vou colocar reload users. Esse aqui eu estou criando. Então, como eu estou criando, na verdade eu estou chamando ele aqui, eu vou usar os parênteses para chamá-lo aqui. Aqui no useEffect, depois da chave, eu também tenho que colocar uma vírgula e o colchete. Vou colocar o colchete vazio, sem nenhuma informação. Esse método, essa função aqui, que eu estou chamando, eu vou criá-la abaixo. Então eu vou utilizar essa opção const e chamar o reload users. Feito isso, eu coloco aqui a atribuição e coloco um parênteses com uma chave e uma seta e uma chave. Desse jeito aqui eu estou fazendo uma função aqui no JavaScript do React. E aí a partir desse momento eu posso utilizar essa função. É como nós fizemos o método lá no Java, só que aqui eu vou escrever dessa forma aqui. Poderia escrever daquela forma que é feito lá no Java também, mas aí eu prefiro usar dessa forma, que eu acho que é o mais utilizado também em JavaScript atualmente. Posso estar enganado, mas vou utilizar dessa forma. Só entenda que isso aqui é como se fosse um método que eu estou chamando aqui nesse local. Quando eu chamo ele aqui, eu executo ele aqui. Então, dentro aqui do método, eu vou criar uma codificação. Vou colocar o try. O try ele é utilizado sempre que nós formos acessar algo externo. Como aqui eu vou acessar lá o servidor, então eu vou colocar o try aqui. E aí aqui dentro do try, eu posso colocar a opção para acessar o servidor. Quando eu for acessar o servidor, eu vou utilizar um user service, como nós fazemos lá no Java. Eu vou colocar aqui o user service index para poder acessar o servidor. Então eu vou criá-lo aqui. Posso criar em qualquer lugar, vou criar aqui mesmo. Clico em src, vou clicar aqui, ó, digitar services barra user service.js. Vou dar um enter. Certo, feito este procedimento agora, eu já tenho a opção do user service, no qual eu posso utilizá-lo aqui. Então, dentro aqui do user service, eu vou colocar um export. Export é para ele exportar justamente esta constante que eu estou criando aqui, que é uma função. Lembra que eu criei a função lá anteriormente, que foi dessa forma aqui, ó. Eu fiz dessa forma a função, então lá no Java você utiliza o return. Aqui eu estou utilizando o export, que ele vai exportar para cá. E aí eu posso utilizá-lo normalmente, tranquilamente. Então aqui dentro dessa função, eu vou chamar lá o servidor. Para eu chamar o servidor, eu vou ter que ter um serviço
para fazer esse comando, ou seja, para ir lá no servidor e trazer essa informação. Esse serviço eu vou instalá-lo aqui, ó. Vou vir aqui, vou criar uma nova tela, um novo terminal. Feito isso, ó, tem dois terminais aqui, ó, tem esse e tem o Bash. Dentro desse novo terminal, eu vou digitar aqui, ó, yarn add axios, que é o serviço que eu vou adicionar. Vou dar um Enter. Feito esse procedimento, observe que ele deu certo. Eu posso vir aqui, ó, no package.json e observar se ele adicionou aqui, ó. Ele adicionou o Axios para mim. Então agora eu já tenho o serviço de Axios. Eu vou criar a configuração desse Axios para eu poder utilizá-lo. Então eu vou vir aqui, ó, no mesmo local do SRC, vou clicar aqui em arquivo e vou colocar uma pasta chamada config. E vou criar um arquivo chamado api axios.js. Vou dar um Enter. Aqui, dentro desse arquivo, eu vou importar o Axios. Então, eu coloco import axios from, aí eu coloco essa aspa simples, axios. Pronto. Feito isso, eu importei o Axios. Agora, eu vou vou exportar esse arquivo lá para o sistema do user service que eu vou utilizar. Então, eu faço assim, ó, export. Como eu vou exportar somente essa opção, então eu posso colocar aqui, ó, default. Aí, default axios.create. Quando eu faço esse procedimento, eu estou criando a configuração. Então, dentro aqui, eu passo o parâmetro da configuração. Então, eu vou passar dentro das chaves. E aí, eu vou utilizar base URL. Essa base URL é justamente para indicar que eu vou acessar o http://. Lembra que eu utilizava o localhost para acessar lá a porta? Localhost 2.8080, que é lá do servidor, do meu servidor. Mas aqui eu vou tirar o localhost e vou colocar o endereço de IP. Então eu vou colocar o endereço 127.0.0.1. Fica mais fácil assim para ele entender. E aí eu coloco o Ctrl S para salvar aqui. Aqui já está configurado o nosso Axios. Então eu posso utilizá-lo aqui no User Service. Como que eu faço para utilizá-lo aqui? Primeiramente eu tenho que importar ele aqui. Então eu venho no Import API Axios. Esse nome eu coloco minúsculo aqui porque é o nome que eu vou utilizar. Então só para dar a diferença do nome do arquivo. Então vou importar do from. Lembra que ele está lá dentro de config? Então eu estou na pasta services. Se eu estou na pasta services, eu tenho que sair dela. Então para eu sair eu dou 2 pontos barra. Aí eu saí da pasta. Agora eu entro na config. Entrando na pasta config, eu acho o API Axios, que é o meu arquivo que eu estou precisando. Então agora eu tenho aqui o API Axios. Então para eu utilizá-lo, eu vou colocar API Axios. Ponto. O que eu vou fazer? Eu vou buscar informação lá no servidor. Então eu vou utilizar o GET. Não é o GET que faz a busca das informações? O POST cadastra e o GET busca as informações. E de onde que eu vou buscar as informações? Lá do servidor. Aqui quando eu utilizo o API Axios, ele traz essa informação aqui, ó, http://. Lembra que aí na frente aqui eu tenho o /users, então eu coloco /users aqui, ó, /users. Aí ele vai lá no servidor, vai trazer a informação. Só que para ele ir lá e trazer a informação, aqui no JavaScript, nós temos que falar para ele esperar, ou seja, ele lá voltar a esperar. Não é igual lá no Java. Lá no Java não precisa falar para ele esperar. Mas aqui no JavaScript eu tenho que falar para ele esperar. E como que eu faço isso? Eu coloco await. Quando eu faço o await, ele vai e espera nesse ponto. Ele ir lá no servidor buscar a informação e trazer para cá. Então, para eu utilizar o await aqui, eu tenho que falar que essa função é assíncrona. Então eu escrevo async.
eu digo que ela vai esperar. Quando ela fizer essa opção de esperar, ela vai lá no servidor, aí ela volta. Quando ela voltar aqui, aí sim eu posso atribuir essa informação dentro de uma resposta, fazendo com sinal de atribuição. Então eu pego tudo que está aqui e atribuo dentro de response e utilizo o const, porque o const é o tipo da variável que eu estou utilizando aqui, que é uma response. Aí, quando eu tiver essa informação já em mãos, aí eu posso retornar essa informação. Eu venho aqui, ó, e retorno essa informação lá para o app que está me chamando. Então, eu retorno response, só que eu vou retornar só uma parte do response, só a parte que tem informação, que são os dados, que em inglês aqui nós escrevemos como data, né? Então, eu vou responder os dados lá para o app. Então, vou dar um Ctrl S para salvar aqui, porque aqui já terminou. E vou voltar aqui no apps, que é onde ele vai trazer as informações. Lembra que lá eu utilizei o await para esperar? Então, aqui eu também tenho que utilizar, porque senão ele não vai sincronizar as informações. E da mesma forma que eu tenho que utilizar o async aqui em cima. Então eu utilizo async, await, e aí ele vai aguardar. Quando ele cair aqui, ele vai salvar as informações em uma lista de usuários. Então vou salvar aqui na const users. Só que a partir do momento que eu fizer, que ele chegar aqui, ele salvar, ele vai ficar preso aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar para fora desse método. Como que eu faço para jogar para fora? Eu vou salvá-la em uma lista externa aqui, ó. Então, eu vou criar uma lista externa de usuários, users. Feito isso, eu tenho que colocar o getSet aqui para colocar as informações dentro da minha máscara. Lembra lá que eu tinha um modelo lá no Java, que é o models? Aqui não, aqui eu vou usar, ao invés de eu colocar aquele método get ou set, aqui eu vou colocar só set e vou colocar users. Então dessa forma aqui eu estou criando o set. E aí eu tenho que indicar que isso aqui ela vai ser uma lista estática onde eu vou utilizá-la. Então eu utilizo esse hooks aqui do React para dizer essa informação. Feito isso, ele importa aqui em cima e na frente aqui, ó, eu declaro que essa é uma lista vazia, fazendo assim, ó. Então aqui eu criei uma lista vazia. Essa lista vazia, para eu preencher, eu vou vir aqui embaixo, ó, e quando ele fizer o procedimento, eu vou setar as informações dentro de user. Ou seja, eu vou pegar aqui essa user aqui e setar nessa users aqui. Então agora eu posso utilizá-la aqui dentro do div. Se eu não fizesse esse procedimento, eu não poderia utilizá-la aqui dentro do div. E aqui, como eu fiz um try e um catch, se ele der um erro, ele vai salvar as informações do erro aqui. E aí eu posso imprimir essas informações na tela, no console, a partir do console error. Aí eu já vou ter informações de quais foram os erros que deram. Aqui essa parte já está pronta, eu posso salvar, então com Ctrl S. E aí, lembrando que eu utilizei o User Service. Se eu utilizei o User Service, eu vou ter que salvá-lo aqui em cima. Certo, na verdade salvar não, vou ter que importar, né? Então eu vou importar tudo que tiver dentro do User Service como User Service. Feito isso, eu importo o que está lá dentro do User Service e eu tenho que indicar onde ele está. Onde ele está? Ele está dentro da pasta Service. Então, para eu acessar a pasta Service, eu coloco /services e aí eu acesso a pasta e pego o User Service. Fazendo assim, agora eu tenho acesso ao index através do User Service. Então, ele vai lá fazer todo o procedimento, salvar aqui e agora se não der erro, eu posso utilizá-lo aqui dentro do div. Como que eu faço para utilizar? Eu tenho que criar um espaço dentro do div para fazer a codificação. E eu crio esse espaço através das chaves. Feito isso,
eu tenho um espaço para codificação aqui dentro também. Então eu posso chamar o users. Quando eu chamo aqui o users, eu tenho acesso às informações da lista. Como que eu percorro essa lista? Lembra que lá no Java eu percorro a lista utilizando um for, que eu vou percorrendo item por item da lista? Aqui eu utilizo algo similar, mas eu vou utilizar o map, que ele vai fazer o mesmo procedimento, basicamente, lá do for. Ele vai procurar todas as informações dentro da lista. E aí, ao invés de eu acessar aqui através do i, lembra que lá eu utilizava o i para acessar através do users.getName, get alguma coisa? Aqui eu vou, ao invés disso, eu vou utilizar o u. E aí eu tenho acesso, o meu u, ele é o objeto user, que vai me dar acesso às informações. Então eu faço dessa forma aqui, ó. Feito isso, agora eu tenho acesso às informações. Então aqui dentro eu vou criar outra div, né? Então feito isso, div, eu vou criar aqui da lista, map, e aí aqui eu já chamo o primeiro atributo do meu objeto, que é o user.id. Lembra que eu fazia o get id? Aqui não, aqui eu faço dessa forma, o .id. Aí eu fecho a tag aqui do div, com barra div, né? Feito isso, eu fechei a tag. Agora aqui dentro eu vou colocar as informações. Então eu vou colocar através de um parágrafo. E esse parágrafo eu represento pelo P, e aí eu chamo o u.name. Fecho aqui a chave e faço o mesmo procedimento embaixo com o uage. Pronto. Dessa forma eu vou trazer a lista de informações de usuários aqui. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ele vai fazer o procedimento. Lembra que eu estou aqui no outro terminal, então esse terminal aqui eu posso fechá-lo. E agora ele aqui já fez o procedimento. Eu venho aqui na tela e vejo. Provavelmente ele deu algum erro. Vamos verificar se eu consigo verificar o erro aqui. Clicar com o botão direito, vou vir em inspecionar. Agora vou vir em console. Certo, vi aqui em console, observe que tem algumas informações. Deixa eu clicar aqui para ver o que é isso aqui. Certo, vou voltar aqui e salvar novamente o procedimento. Vamos verificar, salvei. Aparentemente ele está dando tudo certo. Vou voltar aqui, atualizar. Certo, ele trouxe erros agora. Vamos ver se ele aparece aqui. Certo, aqui eu venho e olho os erros. Observando aqui, ó, ele está falando que está faltando o cross origin. E uma outra observação, eu não estou com o servidor rodando. O servidor aqui que nós criamos anteriormente, né, que era esse aqui, ó. Então eu vou ter que acessar esse servidor aqui para colocar ele para rodar. Então eu vou clicar com o botão direito nele, fazer assim, ó. Vou vir aqui, ó, e abrir o terminal dentro dessa pasta, ó. Certo, agora vou dar um ls. Lembra que para eu fazer eu colocava ponto barra gradle boot run. Vou dar um enter. Certo, feito o procedimento aqui, ó, ele startou o servidor. Agora eu vou vir aqui e atualizar a página para ver qual erro que retorna. Certo, feito o procedimento, deixa eu vir aqui, ó. Ele traz a informação do cross origin. Esse cross origin é um procedimento que tem que ser feito aqui dentro da pasta, ó. Então vou vir aqui, ó. Vou abrir com o Visual Studio Code essa pasta. Certo, aqui, ó, com o projeto aberto, eu vou vir aqui, ó, dentro do User Controller. Então aqui no Spring Boot nós temos essa opção para nos ajudar com esse erro que apareceu aqui, ó. Esse erro ocorre quando eu estou tentando acessar de um servidor, que no caso meu servidor da porta 3000, na porta 8000. Na verdade, na porta 8080 aqui, ó. Eu tenho essa porta 8080, então eu estou tentando acessar da porta 3000 na porta 8080. Então eu vou utilizar
a opção de Cross Origin. Então é só ouvir aqui, ó, e colocar essa notação aqui, ó, Cross Origin. Feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar, né? Ele já salvou ali agora, então eu vou ter que restartar o servidor. Eu startei ele por aqui, ó. Então vou vir Ctrl C e vou startar novamente o servidor por aqui. Certo, vou vir aqui, eu esqueci de importar ele ali em cima, né? Então vou importá-lo. Venho aqui, ó, posso importar logo abaixo do REST aqui, clico na frente da linha, aperto Ctrl, Shift, Alt e aperto para baixo. E aí eu venho e troco aqui a última informação, vou dar um Ctrl S para salvar. Agora sim eu vou voltar aqui no servidor e startar. Feito o procedimento, agora ele já está funcionando aqui novamente, ó, na porta 8080, tá aqui, ó. Então agora eu consigo acessar essa porta através aqui da porta 3000, então vou atualizar. Feito o procedimento, agora eu posso fechar aqui essa janela de inspeção e aqui está a lista de usuários. Então agora todos os usuários estão sendo mostrados por aqui, os usuários que eu tenho acessado. Observe que eu não mostro o ID, só estou mostrando o nome e a idade. Se eu quiser mostrar o ID, eu tenho que vir aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui para não dar problema. Vou vir aqui e nesse local aqui, ó, eu posso colocar o ID aqui também, ó. Então coloco o P aqui e coloco o ponto ID. Vou dar um Ctrl S para salvar. Pronto, vem aqui agora e aí tá os IDs aqui, ó. Então cada um desse aqui é um usuário. 3, 4 e o 5. Então os 5 usuários que eu possuo lá, eu trouxe eles para cá. Então é assim que nós fazemos. Aqui agora sim é um front-end que nós podemos utilizar para mostrar informações, cadastrar informações, e aquele outro é o back-end. Aqui está rodando só o servidor, mas lá no projeto aqui, ó, esse projeto aqui é o back-end. E aqui, ó, dentro do React nós criamos o front-end. Então você pode fazer essa codificação dessa forma. Então observe aqui que você está trabalhando como um funcionário full stack, ou seja, você está trabalhando na pilha inteira de programação, desde o banco de dados até o front-end. Então assim você vai desenvolvendo técnicas e aprendendo cada vez mais. Então nós vamos dar sequência nesse treinamento e se você estiver gostando aí, peço que compartilhe para outras pessoas, outras pessoas tiverem interesse em aprender. Aqui por enquanto nós estamos aprendendo, já aprendemos C, aprendemos Java, agora estamos aprendendo o React, que é na verdade JavaScript. Então depois nós podemos fazer um servidor em JavaScript também, de back-end, utilizando algumas ferramentas lá para servidor e por aí vai. Então eu espero que você esteja acompanhando, esteja gostando das nossas aulas. Essa aula ficou bem extensa porque tivemos que instalar os aplicativos iniciais, mas é assim que funciona a programação. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.